Hoje é aquele dia, gente, que começar o programa é doído, bem doído. Eu falei com o Renan. É triste demais a gente ter que começar mais uma segunda-feira falando de casos terríveis que aconteceram no final de semana e hoje mais os dois casos de uma violência monstruosa contra mulheres que aconteceram em São Paulo. Eu estou falando da Tainara, que foi arrastada por um ex-companheiro por 1 quilômetro debaixo do carro na Marginal Tietê. E estou falando da Evelyn, que foi baleada por um ex-companheiro, as duas, nesse momento, lutando pela vida. Todos os dias a gente poderia começar o nosso programa lendo 15 nomes de mulheres vítimas de monstros homicidas no nosso país. 4 dessas mulheres vão sobreviver, vão morrer. 4 dessas mulheres vão morrer e 11 vão sobreviver. Todos os dias no nosso país, 15 mulheres são vítimas de monstros homicidas. 4 vão morrer e 11 vão sobreviver. Como a Tainara, arrastada por um carro na Marginal por 1 quilômetro, como a Evelyn, baleada hoje de manhã no trabalho por um ex-companheiro. São as que escaparam por um triz, por um lance de sorte, por um acaso. Essas mulheres, elas são sobreviventes de uma chacina de feminicídios no nosso país. Todos os dias a gente poderia abrir o programa lendo 15 nomes de monstros homicidas. E esses homens são os vitoriosos. São os que enxergam a mulher como posse, como objeto, como lixo. Para quem uma mulher morta ou uma mulher mutilada é um prêmio. E esses homens, muitos deles, vão escapar livres ou pagando poucos anos de cadeia. Tem só um ano que no nosso país o feminicídio teve a pena aumentada para até 40 anos. Só que quem tenta um feminicídio pode ter uma redução de até 2/3 dessa pena. Sem falar daqueles que escapam, que fogem, que nunca vão ser encontrados. Esses homens, monstros homicidas, são vitoriosos, porque eles conseguem o prêmio que eles desejam. Uma mulher morta ou marcada para sempre. As mulheres que sobrevivem, as que escapam por um triz, como a Evelyn, como a Tainara, essas já estão condenadas. Condenadas a viver mutiladas, destroçadas, com uma dor tão profunda na alma, que nunca nada apaga. O Renan vai seguir falando desses casos, por favor, Renan. A gente vai falar de um deles, da mulher que foi arrastada pela marginal do Rio Tietê, uma das principais vias da maior cidade do país. Ela foi arrastada por mais de 1 quilômetro nessa via que corta boa parte da zona norte da cidade de São Paulo. Ela está no estado de coma, mas um estado estável. Tainara Souza Santos, de 31 anos, está hospitalizada no Hospital Municipal Vereador José Storopoli, na Vila Maria, na zona norte da capital paulista, desde o último sábado. Segundo a polícia, testemunhas relataram que Douglas Alves, de 26 anos, que confessou o crime, avançou com um carro na intenção de matar a mulher. Depois de Tainara ficar presa debaixo do carro, ele teria puxado o freio de mão para aumentar o impacto do corpo dela contra o asfalto. O homem foi preso em um hotel. No depoimento, ele disse não conhecer a vítima, mas não negou o atropelamento. E houve, inclusive, um embate dele com a polícia. Ele acabou sendo baleado. A Tainara sobreviveu, como a gente falou, mas teve as 2 pernas amputadas. O crime é tratado como uma tentativa de feminicídio. A gente fala ainda de uma outra história, essa sobre a qual a Adriana estava falando. A polícia está buscando por imagens do homem que atirou pelo menos 6 vezes a queima-roupa, usando 2 armas, contra a ex-companheira. Isso aconteceu numa pastelaria na zona norte de São Paulo hoje. O atirador, identificado como Bruno Lopes Fernandes Barreto, fugiu depois do crime. Teria acontecido essa ação depois dele descobrir que a vítima estaria em um outro relacionamento, um relacionamento com uma mulher há cerca de um mês. Nas imagens das câmeras de segurança é possível observar o momento em que a vítima está ali parada, conversando com o atirador, com o agressor. Ele está com um capuz, eles têm uma conversa e de repente ele pega as 2 armas e faz os disparos, pelo menos esses 6 disparos. A Evelyn está internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O estado de saúde dela não foi divulgado e o caso está sendo investigado. Gente, a minha dor
o meu choro é de indignação. É que quantas mulheres mais a gente tem que noticiar para isso acabar? Quantas vezes mais a gente tem que gritar? Quantas palavras mais a gente tem que dizer para isso acabar? Sabe, Renan, é assim uma sensação de que a gente não tem força mais. Qual é a palavra que falta dizer para isso acabar no nosso país? Qual é o desabafo? Qual é a dor que a gente tem que sentir para alguém se sensibilizar e isso acabar? 15 mulheres hoje, amanhã vão ser outras 15, depois de amanhã outras 15, outras 15, outras 15. É uma chacina de feminicídio. Não é possível que isso não vai acabar no nosso país. Então, assim, eu começo o programa com uma dor profunda, porque pode ser qualquer uma de nós. Quando uma é mutilada, todas somos mutiladas, todas somos vítimas, todas estamos como prêmio na mão desses homens monstruosos e que a justiça brasileira ainda não conseguiu botar atrás das grades. Enquanto não tiver uma Tremembé, uma penitenciária de Tremembé para feminicidas nesse país, enquanto eles não apodrecerem atrás das grades, eles são vitoriosos e nós, as condenadas. É isso.